Olá, meus amados, novamente aqui com a Roda dos Esclarecedores. Muito obrigado por nos receber novamente. Nós estamos em setembro e às vésperas de comemorarmos o 41º aniversário da PIBG. Será agora, neste final de semana, dia 24 de setembro. 41 anos de organização. Deus tem feito grandes coisas na vida desta igreja e o meu convite a você é que venha para celebrarmos juntos no culto matinal deste domingo, das 10, preste atenção, 10 até o meio-dia. Na sequência nós teremos um almoço no estilo junta panelas. E aí então estamos informando, não é, que a igreja vai entrar com algumas coisas e você deve trazer numa embalagem descartável algum tipo de carne, seja carne de boi, carne de frango, linguiça, enfim, aquilo que você preferir. Traga, mas especialmente venha. Vamos celebrar juntos esse culto e depois a gente aproveita um tempo de comunhão para o almoço. Eu também quero pedir que você interceda pelo planejamento estratégico no qual estamos trabalhando. Esperamos receber orientação da parte de Deus através desse planejamento para resolver algumas questões, resolver aquilo que a gente está chamando de fraquezas da igreja e de uma forma que isso oriente as ações aí por alguns anos, tá bom? E também quero dizer para você das ofertas que a igreja tem. São várias, mas eu quero ressaltar aqui a classe sob liderança do presbítero Sebastião, que está estudando a carta de Paulo aos Filipenses. E se você conhece alguém que está pretendendo entrar para a igreja, o trilho da integração começa agora, tá? Dia 1º de outubro, às 9 horas. Peça para essas pessoas entrarem em contato com o pastor Lúcio, ou quem sabe você mesmo, né, queira fazer isso. O telefone dele aparece aqui no slide ao lado. O terceiro trilho da integração, como nós chamamos, ok? E se você ainda não tem contribuído com a igreja, faça um esforço. Eu acho que a igreja tem abençoado a sua vida. Se você está recebendo esse material, já considero que a sua vida está sendo abençoada. Então, quem sabe, pergunte ao Espírito quanto ele tem com você para colaborar com esta obra e seja generoso, seja sistemático também nessa contribuição. Ok? Convido você a permanecer com a gente até o final desta Roda dos Esclarecedores. Graça e paz, queridos irmãos e amigos da Roda dos Esclarecedores. Erga sua voz onde você estiver, adore esse Deus comigo, esse Jesus, que é o único digno de receber honra e glória. Vamos cantar, diga assim, ó. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti,
Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orarem uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Amém. Exaltado seja esse Deus que ouve as nossas preces. Esta é a quarta conversa que estou tendo com vocês sobre a temática da oração. E para o início desta conversa eu quero resgatar algumas coisas que já afirmei aqui. Com base na oração modelo de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 6, do verso 5 até o 15, eu indiquei 4 princípios que devemos observar se queremos ser guerreiros de oração. São eles: ore regularmente. Sem regularidade, a oração jamais se tornará um hábito, e ela precisa se tornar um hábito. Ore em particular. A motivação é criar um ambiente especial, um ambiente de encontro, um ambiente consagrado. Ore com sinceridade, ore com o coração, com autenticidade, com reverência, com sinceridade, abandonando as palavras vãs e inúteis, os chavões, as frases de efeito.
ore especificamente. O Pai Nosso é um excelente modelo, porém, o objetivo desta oração modelo não é se tornar uma fórmula mágica para atrair a atenção de Deus. E na reflexão seguinte, ou seja, nós publicamos há 21 dias atrás, há 15 dias atrás, ou 7 dias atrás, nós publicamos uma falando sobre os empecilhos à oração. Há diversos empecilhos à oração. Eu alistei 6 deles e comentei aqui com vocês. Se você não ouviu, quem sabe, seja interessante voltar lá. Aqui eu apenas resumo como sendo a própria falta da oração, né? Em acordo com Tiago 4,2, a razão de muitos não receberem aquilo que necessitam é porque não pedem. Jesus orientou os discípulos a que deveriam buscar, deveriam bater, deveriam pedir. E se não fazemos isto, deixamos de acionar o Deus poderoso que pode nos socorrer. Tá? Então, ore. Vença esse obstáculo. O segundo, o pecado não confessado. E citei Isaías 59,2, que afirma claramente o seguinte: as maldades que nós praticamos fazem separação entre nós e Deus. E aí então o que é que acontece? Deus esconde o rosto dos pecadores, ou para os pecadores, não se revela aos pecadores. E ele não ouve. Se você não tratar os seus pecados, isso será um empecilho para você ter orações respondidas. Então, antes de apresentar a lista de necessidades que todos nós temos, precisamos confessar os nossos pecados e pedir o perdão de Deus, e Ele certamente nos purificará e nos ouvirá. Relacionamentos destruídos é um outro empecilho. As nossas orações precisam ser antecedidas pelo conserto de relações partidas. Eu citei 3 textos aqui para ilustrar isso. Mateus 5, 23 e 24, 1 Pedro 3, 7 e depois 1 João 2, 9. Todos eles falam a respeito desta necessidade de consertar as relações para sermos ouvidos por Deus. O quarto empecilho que mencionei foi o egoísmo. E quem trata dessa questão é o apóstolo Tiago também. Ele esclarece que orações feitas para atender deleites pessoais não serão atendidas. O quinto empecilho é a displicência em relação aos necessitados. A Bíblia é clara em dizer o seguinte: se quisermos obter a certeza de que os ouvidos de Deus estarão atentos ao que nós apresentamos diante dele, também nós precisamos ter os nossos ouvidos atentos às necessidades dos que precisam. E sexto, fé insuficiente. O apóstolo Tiago também ajuda-nos a entender isso, que se nós não orarmos com fé, nós seremos como uma onda agitada, né, no mar e não chega a lugar nenhum. Ok? Então preste atenção nisso. Agora, feita essa recapitulação, eu quero hoje apresentar-lhe um aspecto da oração que é pouco enfatizado, portanto pouco conhecido e eventualmente pouco praticado. Tem a ver com o ouvir a Deus. O conceito básico que eu quero trabalhar com vocês é que o período de oração, um período de oração relevante, que cumpre bons propósitos, é uma via de mão dupla. Nós falamos a Deus e permitimos que Ele fale ao nosso coração. Nós expressamos a Ele nossos pedidos de perdão, nossas necessidades e as necessidades de outros, os nossos temores, e ouvimos da parte dele a repreensão amorosa, o perdão, a direção, a palavra de conforto, enfim, o que Ele quiser nos dizer. Eu sei que esta questão de ouvir a Deus é uma parte negligenciada por uma parcela significativa dos cristãos, né? Ou seja, boa parte dos cristãos não pratica o ouvir a Deus. E eu temo que isto ocorre por ignorância da prática, bem como por falta de um método. O meu objetivo nesta reflexão, portanto, será oferecer
algumas sugestões quanto a isso, tá? Quero começar falando a respeito de ouvir Deus pela palavra. E eu inicio indicando que o método mais seguro de ouvir a Deus pela palavra é no contato direto e constante com Ele, através da palavra, né? O que eu entendo e creio é que Deus inspirou a palavra. E este Deus que tem interesse em revelar-se a nós, Ele quer e pode falar usando a palavra. Mas como ouvir Deus através da palavra? Eu quero propor o que considero uma forma simples e objetiva quanto a isso, tá? Você precisará de algumas coisas, eu alistei aqui ao lado. Precisará de uma Bíblia, preferencialmente com capítulos divididos em parágrafos e não com os versículos alinhados à esquerda. Dá uma olhada na sua Bíblia, tenta perceber isso. Os versículos estão todos alistados na esquerda, alinhados na esquerda, sem respeitar os parágrafos. Tente então conseguir, se é assim, né, se a sua Bíblia é assim, tente conseguir uma Bíblia que os versículos respeitam os parágrafos, ou seja, você tem, por exemplo, o versículo 1 e o versículo 2 vai aparecer no meio ali do parágrafo. Não sei se está tão claro, já eu mostro um exemplo aqui para você. A nova versão internacional usa esta divisão por parágrafos e não alistando os versículos alinhados à esquerda, tá? Já eu explico também a razão para isso. Você deverá avançar nesta leitura no dia a dia pelos parágrafos, que às vezes abrangerá 6 versículos, como é o caso de Efésios 4, de 1 a 6, que eu vou usar como exemplo. E depois você vai perceber, né, que existem trechos maiores. Se você avançar um pouquinho, perceberá que Efésios capítulo 4, versos 9 a 16, tem um pouco mais de versículos. Então, você deverá, no seu período devocional, antes da oração, ler algumas vezes o parágrafo, tá certo? E à luz do que você leu no parágrafo, responder a 2 perguntas que eu coloquei aqui. A primeira delas é: o que Deus está me dizendo neste parágrafo? E o segundo, o que vou fazer em resposta ao que Deus está me dizendo? Agora eu quero propor um exercício a você, tá bom? Se ficar um pouco em dúvida, dá um pause aí nesse vídeo para poder talvez voltar e entender melhor, porque é uma sistemática que eu acho simples, porém você precisa entender direitinho, tá? Então eu vou postar aqui ao lado o texto de Efésios 4, de 1 a 6. Esse é um parágrafo na Bíblia NVI. É o texto que eu estou expondo, né, aos domingos pela manhã. O pastor Lúcio também participou disso. E diz o seguinte, versos 1 a 6. Você vai perceber que os versículos eles estão ao longo do parágrafo e não destacados na esquerda, todos à esquerda, tá? Diz o texto: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ok? Muito bem, agora no slide ao lado, esse texto ficará destacado e eu vou inserir algumas possibilidades de resposta àquela primeira pergunta lá, tá bom? Qual era a primeira pergunta? O que Deus está me dizendo neste parágrafo? Eu então levantei algumas possibilidades aí. A. Eu devo viver de maneira digna da vocação que eu recebi. Isso está no texto.
Eu devo ser completamente humilde, dócil e paciente. Eu devo suportar os outros em amor. Eu preciso me esforçar para conservar a unidade do Espírito. Eu preciso procurar entender melhor estes 7 postulados de fé alistados por Paulo. Você percebe que as respostas estão todas fundamentadas no texto, ou seja, o texto escrito por Paulo, há dúvida se era para uma comunidade local ou se era para uma comunidade ou para várias comunidades nessa carta. Mas, de qualquer maneira, estamos personalizando, é Deus falando conosco. E aí eu coloquei algumas possibilidades do que é que Deus pode estar falando comigo, com você, quando você estiver avaliando no seu devocional este parágrafo, tá bom? Ato contínuo, eu preciso responder a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? É a seguinte: o que vou fazer em resposta ao que Deus está me dizendo? Você poderá responder esta pergunta olhando para cada uma das coisas que Deus te falou. Isto seria fantástico, né? Aqui no exercício, eu vou escolher apenas uma delas, que é a letra C. Eu devo, segundo o nosso exercício anterior, né? Eu devo suportar aos outros em amor. Ora, a pergunta é: o que vou fazer em resposta ao que Deus está me dizendo? E se Deus está me dizendo que eu devo suportar os outros em amor, eu posso derivar disso, ou seja, daquilo que Deus está me dizendo, motivos para as minhas orações. Eu vou dar alguns exemplos para você, aparecem também aqui ao lado, tá? Eu posso, por exemplo, orar da seguinte maneira: Deus, eu quero que o Senhor me perdoe, porque ao invés de fazer isto, ou seja, suportar os outros em amor, acabei por magoar fulano ou beltrano com palavras duras e com uma atitude bruta. Percebe o que você está fazendo aí? Confessando o seu pecado a Deus. Você está mencionando diante de Deus que você transgrediu esta ordem que Ele te deu e você desrespeitou. Letra B. Deus, eu quero te pedir capacitação espiritual e emocional para suportar fulano, e você pode colocar aqui o nome da pessoa, ou aquela circunstância, porque existem circunstâncias que muitas vezes te levam a perder a cabeça ou a paz, tirar a sua paz. Então, pedir a Deus capacitação espiritual, especialmente nas circunstâncias, às vezes são circunstâncias que se arrastam por um tempo, né? Então, Deus falou que você deve suportar os outros, então pedir a Ele que te capacite. Terceiro, ou letra C, Senhor, me dê estratégias para lidar com a minha ira diante da incompreensão que o irmão tal tem demonstrado com minha decisão. Às vezes tomamos decisões e isso afeta outras pessoas e as pessoas ficam iradas, né? Então, a Bíblia fala, no texto, né, que nós lemos, está dizendo que eu devo suportar os outros e nem sempre é fácil lidar com a ira dos outros. Então, isso pode me levar a pensar em estratégia, pedir estratégias, né, de Deus para lidar com a ira de outras pessoas. Bem, o que eu estou exemplificando para você aqui? Eu estou exemplificando para você o que eu chamo de orar segundo a palavra. Não é repetir um texto diante de Deus, é personalizar esse texto na minha experiência. Ou seja, você ouve o que Deus tem a te dizer e se posiciona diante dele à luz do que ele falou. Você pode dizer assim, é complexo. Não será depois de você praticar isto por algum tempo, ok? Eu imagino alguns dizendo, pastor Wandeir, isso é um modelo muito formal demais para mim, eu gosto de maior espontaneidade. Tudo bem,
eu respeito isso. E se você quer ser espontâneo, então seguem alguns conselhos, tá? Porque acho que tanto o formalismo de um modelo pode ser um problema, como também a espontaneidade pode gerar alguns problemas, tá? Sugestões para você que quer ser espontâneo. A primeira é: vigie para não cair na tentação de transformar o seu momento de oração em algo unilateral. Ou seja, você vai à presença de Deus e fala, sem que haja espaço para ouvir a Deus. No modelo formal, você já ouviu a Deus e vai falar a Ele de acordo com o que Ele falou com você. Nesse modelo informal, quando você vai à presença de Deus, tome cuidado, porque se você pode cair nessa tentação, ou nessa cilada de ficar verbalizando e não dar espaço para Deus te falar, tá? É preciso abrir espaço para que Deus também tenha a possibilidade e a oportunidade de falar com você. Uma sugestão complementar a esta é: reserve um tempo delimitado na sua agenda devocional. Eu sei que muitas vezes as agendas têm um ritmo alucinante, né? Então, se você vai separar 10 minutos, por exemplo, para oração, quem sabe você queira dividir isso em duas partes. A primeira parte você fala, ou a primeira parte você ouve, e a segunda parte você inverte, ok? Você é quem vai governar isso, a sua agenda é exclusividade sua. Mas, por exemplo, se você vai separar 20 minutos de oração, delimite o tempo de você falar, abrindo um espaço para permitir Deus falar também. Você falará 10 minutos e ouvirá Deus pelo tempo restante. Você falará 15 minutos e deixará 5 para Deus te falar. Falará 5 e deixará 15 para ouvir a Deus. Enfim, você é quem vai decidir isso. Óbvio que, às vezes, para praticar esse tipo de oração, você tem que diminuir o seu ritmo e reservar na sua agenda um tempo, né? No mundo de hoje, nós fomos levados a acreditar que uma vida significativa é uma vida cheia de compromissos. O executivo pensa assim, a dona de casa também pensa assim. Afinal, tempo é dinheiro, é o que dizem, mas eu discordo, eu acho que não. Tempo é saúde, tempo é relacionamento, é recreação, é contemplação. O cristianismo autêntico é um caminhar sobrenatural com Deus vivo. E um viver cheio de surpresas se dá quando você para ouvir a Deus. Deus tem coisas maravilhosas para revelar, para pedir, para incentivar, incrementar a sua vida, as suas atividades, enfim, né? Me parece que o inimigo mais sério da autenticidade espiritual é a atividade. Você entra numa roda viva e você não separar tempo para falar com Deus e nem para ouvir Deus, isso sabota a autenticidade espiritual. Se queremos ouvir a Deus, temos que dispor tempo para Deus, tempo para contemplação, meditação e reflexão. Um paralelo, né, entre casamentos bem-sucedidos e essa relação com Deus. Casamentos bem-sucedidos são aqueles onde marido e mulher investem tempo na relação. De uma forma semelhante, você deve decidir como irá dispor de tempo para relacionar-se com Deus. Somente dando tempo de qualidade, você conseguirá discernir a voz, as orientações, reprimendas amorosas e assim por diante, tá? E eu quero inserir aqui uma fala sobre uma disciplina chamada disciplina da quietude. Eu vejo base para isso no Salmo 46, verso 10, onde diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Contemplar a prática de diminuir o ritmo significa praticar a quietude ou lançar-se
na quietude. Para isso nós temos um modelo excelente na pessoa de Jesus. Vários textos afirmam que Jesus se desvencilhava da muvuca, das necessidades, dos necessitados e saía para lugares onde ele pudesse estar só. E eu creio que ali ele falava com o Pai e ele também recebia da parte do Pai orientações para o dia a dia, né? Ninguém se torna um cristão autêntico, se vive numa constante atividade. O poder nasce da tranquilidade. A força vem muitas vezes da quietude. E nesse período de silêncio ou de quietude, seja ele de 10, 20, 30 minutos, em lugar tranquilo, aproveite para fazer algumas perguntas a Deus. Sugiro algumas aqui ao lado, né? Qual é o próximo passo para trabalhar meu caráter? Na medida em que você vai se aproximando de Deus, você vai percebendo algumas coisas a respeito de si. Então, quais os próximos passos, Deus, para que eu trabalhe o meu caráter? Qual o próximo passo na relação com os meus familiares? Qual o próximo passo no que diz respeito à minha carreira profissional? Eu tenho um exemplo desta semana. Meu filho ligou, meu filho dos Estados Unidos, né, o Vinícius, ele ligou, estava com algumas inquietações. Nós conversamos por um período de, sei lá, talvez meia hora, uma conversa interrompida pelo neto entrando na chamada de vídeo, enfim, aquela coisa toda. Muito bem, mas eu compreendi a situação. Tanto eu quanto a Ildete compreendemos a situação. E, dia seguinte, nós fomos andar. E nessa caminhada nós conversamos, mas também demos oportunidade para que Deus ministrasse ao nosso coração. E a respeito da situação, né, que ele havia compartilhado. E depois então eu devolvi para ele uma palavra orientadora a respeito do assunto, que segundo o meu entendimento veio do trono de Deus. Por quê? Porque eu permiti que Deus entrasse na situação, Deus falasse ao coração a respeito daquilo. Entenda isto como uma orientação para todas as questões práticas que você tem. Como direcionar o seu namoro, como desenvolver os estudos, como devo agir em relação aos filhos, ou o que devo fazer no envolvimento com o teu reino. O conceito básico é parar, aquietar-se, permitir que Deus fale, para você se sintonizar com a vontade de Deus. Se você está disposto a buscar orientação de Deus, Ele vai falar. E se você estiver disposto a ouvir, Deus certamente vai te dar direção. E se você estiver sintonizado com o coração dele, receberá mensagens claras da parte dele. Agora, você precisa ouvir e ter uma disposição renovada em obedecer. Não podemos apenas ouvir a Deus, devemos obedecer a Ele. Esta é a condição básica para que o Espírito Santo dele continue a nos orientar. É isso, na esperança de que aquilo que eu disse aqui possa ter ajudado você de alguma maneira. Eu fico por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Olá, queridos, queridas, graça e paz. Vamos para o nosso tempo de oração dentro da Roda dos Esclarecedores. O Marcelo Batista pede oração pela esposa de um amigo, para que ela seja curada. Ele também pede por sua cunhada Nice, que está com câncer, por seu amigo Raimundo, que irá fazer uma cirurgia, por seu outro amigo Marcelo, que sofreu um acidente de moto, e agradece por tudo que Deus tem feito em sua vida. A Janete Oliveira pede oração pela libertação, cura e salvação do Jonas. O Walter Maurício pede oração para sua volta ao mercado de trabalho, pois foi desligado da empresa onde trabalhava após 27 anos. A Isabel Cristina agradece pelas orações por sua irmã, pois a mesma recebeu alta e está dando continuidade ao tratamento de trombose em casa.
A Maria Alcilene agradece pelas bênçãos que o Senhor tem proporcionado em sua vida e de sua família. Ela pede oração por um procedimento cirúrgico que irá realizar para a retirada do pólipo ou de pólipos no ovário. A Cilei Turma pede oração por sua família e pela família de sua irmã Silmara. A Simone Oliveira pede oração por sua cirurgia que estava agendada, mas desmarcaram. Que uma nova data surja o mais breve e que ocorra tudo bem. Vamos colocar diante do Senhor esses pedidos e também esses agradecimentos. Oremos. Pai, é em nome de Jesus que nós queremos desfrutar da presença do Senhor e apresentar esses pedidos e agradecimentos. Obrigado por Jesus que rasgou o véu e hoje nós podemos ter acesso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e através de Jesus Cristo podemos chamar o Deus Todo-Poderoso de Pai, aquele que cuida de nós, aquele que se importa conosco, aquele que contempla as nossas dores, as nossas angústias, as nossas dificuldades, as nossas necessidades. E é nessa fé que nós queremos apresentar diante do Senhor cada um desses pedidos e também esses agradecimentos. Pedimos ao Senhor pela vida da esposa do amigo do Marcelo, Pai, para que ela seja curada em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor ministre cura. O Senhor sabe qual é a doença, onde é, qual é a gravidade. Que o Espírito do Senhor ministre, que o Espírito do Senhor manifeste cura na vida dela em nome de Jesus. Também te pedimos pela vida da Nice, cunhada do Marcelo, que está com câncer, Deus. Também coloca a sua mão ali. Se ela estiver fazendo o tratamento, direciona, Pai, o tratamento correto e mais efetivo, o mais breve, em nome de Jesus, Pai. Também clamamos ao Senhor pelo Raimundo, que irá fazer uma cirurgia, que o Senhor seja com ele, que o Teu Espírito possa gerar paz no coração dele, que ele se segure no Senhor. Em nome de Jesus, dá a estratégia certa aos médicos, anestesistas, enfermeiros, todos os profissionais da saúde que estarão envolvidos com essa cirurgia, que o Senhor use eles para abençoar a vida do Raimundo, Pai. Nós também colocamos diante do Senhor a vida de um outro amigo do Marcelo Batista, que também se chama Marcelo e sofreu um acidente de moto. Dê a ele recuperação plena e rápida. Em nome de Jesus, ajuda ele, Pai, nos processos que ele precisa resolver. Não sei a gravidade desse acidente, mas que o Senhor dê recuperação física para ele e também o ajude com as questões relacionadas à moto, Pai, e outras questões decorrentes desse acidente, que o Senhor seja com ele, em nome de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor juntos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida do nosso irmão. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida do Marcelo, que o Senhor continue cuidando dele, que o Senhor continue abençoando a família dele, os negócios dele, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor seja com o Teu filho, Pai. Colocamos diante de Ti a vida do Jonas, pedindo libertação, cura e salvação, Pai. Em nome de Jesus, gera isso na vida do Jonas, ó Deus. Eu não o conheço, mas o Senhor o conhece, o Senhor sabe em que áreas ele precisa de libertação, o Senhor sabe em que áreas ele precisa de cura, e o Senhor também sabe da necessidade dele de salvação, Pai. Salva a vida dele em nome de Jesus, e através do Senhor se apresentar para ele como o Salvador, que venha cura, que venha libertação, que venha restauração, que venha renovo sobre a vida do Jonas, ó Pai, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor pela vida do Walter Maurício, Deus, por recolocação profissional, ele que foi desligado da empresa após 27 anos trabalhando ali, que o Senhor seja com ele, supre todas as necessidades do Walter, da família dele, ó Pai, em nome de Jesus. E te clamamos, ó Deus, que o Senhor abra portas de emprego, que ele tenha uma recolocação profissional
em breve, ó Deus. Abre as portas, dá a ele a visão e as estratégias necessárias para esse momento, Pai. Que ele possa agarrar as oportunidades que vêm da parte do Senhor para ele nesse momento. E que o Senhor dê oportunidades, ó Pai, em nome de Jesus. Louvamos ao Senhor, ó Deus, pela alta que a irmã da Isabel recebeu. Obrigado, Deus, porque agora ela está dando continuidade ao tratamento da trombose em casa, que o Senhor continue cuidando dela, que o Senhor continue colocando a tua mão ali, que esse tratamento que ela está fazendo ou dando continuidade em casa, ele seja efetivo em nome de Jesus e que em breve ela possa estar curada, ela possa estar sarada, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem proporcionado a Alcilene e também à família dela. Glória ao Senhor por isso, ó Deus, porque o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor é bom, Pai. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor tem cuidado, porque o Senhor tem abençoado a tua filha e a família dela. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, por esse procedimento cirúrgico que a Alcilene irá fazer para a retirada de pólipos no ovário, que o Senhor seja com ela, que o Senhor esteja com ela ali na mesa de cirurgia, que o Senhor direcione os médicos, em nome de Jesus, protege ela, livra ela do mal. Pai Santo, dá aos médicos a melhor estratégia para que a Alcilene tenha uma boa cirurgia e se recupere de forma rápida depois, ó Pai, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor pela vida da família da Cilei, pedimos que o Senhor cuide, que o Senhor abençoe, que o Senhor livre do mal, que o Senhor venha prover tudo aquilo do que eles necessitam, ó Pai. E te pedimos também pela vida da Silmara, irmã da Cilei, e pela família dela, que o Senhor haja, que o Senhor liberte, que o Senhor abençoe, que o Senhor cuide dessa família, ó Pai. Oramos aqui há pouco tempo agradecendo ao Senhor, porque a Cilei, a Silmara, depois de algum tempo conseguiu um trabalho, conseguiu um emprego. Louvado seja o Senhor por isso. Que o Senhor supra as necessidades, que o Senhor abençoe ela em todos os âmbitos, assim como o marido e o filho dela, Pai, em nome de Jesus. Também clamamos ao Senhor, ó Deus, pela vida da Simone Oliveira. Ela que iria fazer uma cirurgia, mas essa cirurgia foi desmarcada. Que o Senhor, em nome de Jesus, ajude para que essa cirurgia seja remarcada para breve, ó Deus, e que corra tudo bem na cirurgia. São 2 pedidos aqui, Senhor. Um pedido de que o Senhor faça com que os processos sejam rápidos e que em breve ela possa ter a sua cirurgia agendada. E te pedimos que no momento em que ela for fazer essa cirurgia, que a tua mão seja com ela, que a tua mão vá à frente dos médicos, dos instrumentos cirúrgicos e que o Senhor esteja à frente, Pai, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja trabalhando, que o Senhor esteja operando na vida dela tudo aquilo que ela necessita, ó Deus, em nome de Jesus. Agradecemos ao Senhor pelos 41 anos de vida dessa igreja, Pai, de plantação dessa igreja aqui neste lugar. Louvamos ao Senhor, Deus, pelas vidas de pessoas que sentiram no coração e começaram esse trabalho lá atrás, na década de 80, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos por aqueles que passaram aqui, foram bênção na vida de tantas pessoas e foram abençoados também por tantas pessoas, e te agradecemos por aqueles que estão aqui hoje, Pai, e que são abençoados por essa igreja e que são bênção para essa igreja e que são parte dessa igreja e que pode, através disso, então, haver bênção mútua, pode haver cuidado mútuo, pode haver tanta coisa que vem do trono da tua graça para nós, ó Deus. Louvado seja o Senhor por esses 41 anos de PIBG, que o Senhor continue cuidando dessa igreja, que o Senhor direcione essa igreja para o caminho que o Senhor deseja para ela, que o Senhor vá à frente, Pai, do planejamento estratégico, que o Senhor vá à frente, ó Deus, de tudo aquilo que é sonhado, que é pensado para o futuro dessa igreja, Pai. E que em nome de Jesus, a tua promessa se cumpra e as portas do inferno não prevaleçam contra a tua igreja, mas que ao contrário, ó Deus, que essa igreja aqui possa ser um sinal do teu reino
e que possa alcançar muitos, possa levar salvação, possa levar edificação a muitos que estão nesse bairro, em bairros ao redor aqui, até de outros bairros, até da nossa cidade, por que não, ó Pai? Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti e entregamos a Ti também esses pedidos e agradecimentos. Amém e amém. A PIBG agradece a sua oferta generosa para a manutenção do ministério realizado por essa igreja. Aos que desejarem fazer isso, informamos nossas contas. Deus ama quem dá com alegria. PIBG, uma comunidade de amor onde Deus se manifesta.